sobre o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras no Brasil. Esse reconhecimento e execução diz respeito à questão da necessidade, de ampliar a questão do acesso à justiça entre estrangeiras e brasileiras. Então, é uma forma de haver uma cooperação mútua entre países para que possa haver a resolução de questões cíveis e comerciais, mais especificamente de contratos internacionais entre pessoas que residem em diferentes países. Esse reconhecimento e execução foi proposto através da Conferência de Haia, que visava que esse reconhecimento e essa execução dissesse respeito a um instrumento multilateral que pudesse possibilitar a expansão do comércio internacional e também que pudesse haver a questão da garantia jurídica, possibilitando a existência de normas uniformes sobre a questão da jurisdição e a determinação também de tribunais para que pudesse haver esse reconhecimento. Ela diz respeito à questão de uma garantia jurídica ao acesso à justiça reconhecida pelo STJ. Então, para que haja essa executoriedade interna das sentenças proferidas em outro país, é necessário a observância de alguns requisitos que vão ser chave para poder haver a questão desse reconhecimento e a executoriedade. Esses requisitos dizem respeito à sentença ser proferida por juiz competente, haver devidamente a questão da citação das partes, na questão dos contratos, ou se não, a demonstração de revelia quando não houver essa citação, quando, na verdade, as partes se manterem inertes. A questão também da sentença estar transitada em julgado, no lugar onde a mesma foi proferida. A caso precise, também um dos requisitos é a questão da tradução dos documentos por tradutor juramentado, e como também a autentificação do consulado competente a todos os documentos apresentados nesses contratos, nessa sentença. Então, se essa sentença ela tiver assumido todos nessa sentença, então se essa sentença ela tiver assumido todos esses requisitos para poder ter realmente força, ela vai ser reconhecida no Brasil, e para que possa haver esse reconhecimento, a parte interessada ela tem que demonstrar esse interesse, tem que acionar a Justiça Nacional, a Justiça Brasileira, para que haja esse reconhecimento e a questão da executoriedade dessa sentença estrangeira. Tudo a fim de fazer com que as pessoas possam ter acesso à justiça e possa haver também uma cooperação internacional entre países. Quando uma sentença é proferida no exterior em relação ao território brasileiro, em relação ao direito brasileiro, alguém da nossa nação, alguém que envolva uma lide, algum tipo de situação em relação ao nosso país, para que essa sentença interposta no exterior venha a surtir efeitos dentro do nosso país, ela precisa passar pelo crivo do STJ. O STJ vai analisar a sentença e, caso seja homologada, caso ela receba autorização para surtir efeitos em nosso país, ela será executada, sendo ali embasada no artigo 105 da nossa Constituição a legitimidade, e a competência para que o STJ realize esse tipo de análise e esse tipo de autorização. Uma vez concedida a autorização, a homologação em relação à sentença, essa sentença passará a surtir efeitos completamente em nosso país. Caso seja concedida a exequatur, até mesmo uma carta
uma carta prerrogatória, essa carta ela também, né, surtirá seus efeitos. Exequatur, que significa literalmente execute-se, né, ou cumpra-se, como normalmente são dadas também as sentenças aqui no nosso meio jurídico, né? Então, uma sentença do exterior que receba a homologação do STJ ou porventura receba a exequatur, né, começará a surtir efeitos em relação ao nosso país. Segundo o artigo 360 e também 361 do CPC, nós temos ali a exigência da homologação do STJ para que se cumpra os efeitos em nosso país. E uma vez dada a homologação, uma vez concedida o crivo ali, concedido o crivo do STJ, essa sentença começará a surtir efeito, será enviada ao juiz, né, estadual, para que ela seja executada. Logo após, será devolvida ao STJ para que, enfim, ela seja enviada de volta, seja remetida ao país de origem, e assim seja dado um certo feedback em relação ao cumprimento da sentença dentro da nossa nação. O procedimento de homologação de sentenças estrangeiras é realizado pelos artigos 960 e 961 do Código de Processo Civil. Dessa forma, nós podemos articular 4 sistemas diferentes em que o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras no Brasil pode se processar. Nós temos o sistema mercosulino, que trata daqueles que consistem em um procedimento de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras mais simplificado, relativo aos países que fazem parte do Mercosul, do qual o Brasil faz parte, em que todas as sentenças estrangeiras provenientes dos países que integram o Mercosul poderá ser realizado de uma forma mais simplificada daquela em relação à legislação nacional em que a sentença se vai cumprir. Nós temos também o sistema ordinário de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, que consiste mais no cumprimento das leis nacionais para haver o reconhecimento e a execução de sentenças estrangeiras. Dessa forma, nós temos a dicção dos artigos 960 e 961 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, bem como uma articulação com o artigo 15, a linha E da LINDB. Nós temos também, em contrapartida, o sistema arbitral de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, que foram proferidas fora de uma esfera jurisdicional, ou seja, não domésticas, e que seu cumprimento se vai efetuar fora do país. Dessa forma, existe uma articulação dentro do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais com a lei brasileira de arbitragem, com o artigo 960, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Por último, nós temos o sistema extraordinário de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Não tratando-se de um procedimento prévio e autônomo de execução de sentenças estrangeiras. Tampouco é de competência do STJ, valendo-se o sistema extraordinário de reconhecimento e execução de sentença estrangeira, se sujeitando ao juiz competente da delibação para sua execução. Procedendo-se a uma análise crítica sobre a contribuição do reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras no Brasil, pode-se dispor que tal fenômeno consiste em uma relativização da soberania nacional dos países, frente a uma integração regional diante de um processo intensificado de globalização. Desses termos, nós podemos perceber que existe um cumprimento do artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal, bem como tal procedimento estudado nesse vídeo sobre o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras representa uma eficiência maior da prestação jurisdicional e de uma ampliação do acesso à justiça. Nós podemos ressaltar, a título de curiosidade, que existe um projeto de sentenças estrangeiras em andamento na Conferência de Haia,
Todavia, nós podemos dispor que tal projeto consiste em uma pretensão ambiciosa em razão de existir toda uma complexidade intercultural entre os países que torne viável um fato de que se possa haver um reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras de variados países, demandando aí várias complexidades e que, portanto, demandaria bastante tempo de avaliação e de toda uma articulação da sociedade civil. É isso. Obrigada.